Olá, meus queridos do coração! Tudo beleza? Tudo em cima? Tudo uma nice? Nossa, bem ridículo, né? Bom, pessoal, aí a gente chegou já na nossa aula 9, ok? A gente tá aí quase no finalzinho... Quase finalzinho não, né, Lucas Chaves? A gente tá aí na metade do nosso conteúdo, beleza? Então aí a gente vai hoje, nessa aula 9, vamos ver funções nitrogenadas. Então lembra lá das nossas primeiras aulas, falamos um pouquinho de química geral, demos essa ideia do que era química, a introdução ao estudo da química, vimos o que era matéria, o que era sistema, lembra lá? O que era uma mistura, vimos tudo isso daí, gráficos de aquecimento de uma mistura e muitas outras coisas. Vimos também toda a parte de separação de mistura. Estudamos toda a separação de mistura, todos os métodos de separação, e aí nós entramos efetivamente na química orgânica. Então a gente viu toda a parte de introdução à química orgânica, vimos lá os postulados de Kekulé, vimos como nós classificamos uma cadeia carbônica, aberta, fechada, saturada, insaturada, ramificada, normal, heterogênea, homogênea, heterocíclica, homocíclica. Nós estudamos sobre isso, polinucleada, mononucleada, núcleos condensados, núcleos isolados. Vimos toda essa parte aí também, né? Aí a gente entrou, propriamente dita, nas funções nas funções orgânicas. Lembra que eu falei que nosso estudo em orgânica se divide em 3 grandes blocos? A parte das funções, introdução e função. Então, hoje a gente já viu hidrocarbonetos, oxigenadas. Agora a gente vai entrar na aula de nitrogenadas, ok? Vamos ver todas as funções nitrogenadas, né, que a gente tem hoje. São poucas, então é bem simples, comparado a hidrocarboneto, comparado às oxigenadas, lá que a gente tinha 8 praticamente, né, 8 grandes funções. Então a gente vê a nitrogenada. Semana que vem a gente vai estudar ali na nossa aulinha 10 as demais que faltam, halogênios e as sulfonadas, e tem outras aí importantes também para o nosso estudo. A gente vai ver isso daí também. Chaves, terminou isso, o que a gente vai fazer? Olha só, o que será que vamos fazer? Iremos estudar um pouquinho das propriedades dos compostos orgânicos. Solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. A gente falou sobre ponto de fusão, ponto de ebulição, só que na química geral. Agora a gente vai dar uma visu na química orgânica, ok? Um hidrocarboneto, um alcano, então ponto de fusão vai ser maior quanto maior for a minha cadeia. Sim, a gente vai estudar tudo sobre isso. Vamos ver um pouquinho de hibridização, vou falar um pouquinho de hibridização do carbono. Então, a gente precisa ver isso. O professor Fernando já vai ter dado hibridização para vocês, toda aquela parte de geometria, para a gente começar a ver, por exemplo, o ângulo. Qual que é o ângulo interno de um anel benzênico? Quando eu desenho a bold line, vocês podem perceber que a bold line mais ou menos sempre tem os mesmos ângulos quando a gente desenha ela. Isso tem um porquê, isso tem ângulos ali ligados. Depois disso, guys, a gente vai estudar o segundo grande bloco, que são as reações orgânicas. A gente vai estudar todas as reações orgânicas. Eu acho que só de oxorredução que a gente não vai conseguir estudar, mas todas as outras demais, adição, substituição, esterificação, a gente vai estudar todas, ok? O grande terceiro bloco da nossa química não vai dar tempo de eu passar para vocês. O que a gente pode fazer? Eu posso gravar vídeos aqui como extra, caso vocês queiram. Então, se vocês quiserem, já falem comigo, que é a parte de bioquímica. A gente vai ver carboidrato, proteínas, lipídios, gorduras, que vocês veem lá eu acho que é a Fer que está dando essa parte para vocês da biologia. Mas a gente vai ver com outro olhar, né? A gente vai ter outro olhar para essas questões aí, tá bom? Um olhar químico. Depois, cinética química, daí eu fecho orgânica, finalizo orgânica, dou the end em orgânica, e a gente entra em cinética química e pilha. Daí a gente finaliza toda a nossa química B,
E sucesso, corre pro abraço, Enemzão em janeiro, na data do meu aniversário, então já pode mandar presentes para mim. Eu sou do dia 11 de janeiro, então se vocês quiserem mandar recebidos, eu vou aceitar. Mas, sem mais delongas, o Chaves já falou demais, vamos lá. Bom, gente, então, na nossa aulinha de hoje, a gente vai tratar sobre as funções nitrogenadas. Funções nitrogenadas, lembra para nós o quê? Nitrogênio. Então, são todas as funções químicas que ainda têm carbono e hidrogênio, que é uma característica das funções químicas, das funções orgânicas, é ter carbono e hidrogênio. Mas, como na oxigenada nós tínhamos a presença do oxigênio, nas nitrogenadas nós vamos ter a presença dos nitrogênios. Então, toda aquela função que tem nitrogênio, carbono e hidrogênio, ela é classificada como uma função nitrogenada. E não vai ser uma oxigenada, nem muito menos o hidrocarboneto. Porque lembra? Hidrocarboneto só carbono e hidrogênio. Oxigenadas, carbono, hidrogênio e oxigênio. Nitrogenadas, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Beleza, guys? Então, vamos lá. Sem mais delongas. As nitrogenadas, elas têm um pouco menos, tá? Deixa eu tentar me diminuir um pouquinho aqui. Elas têm aí um pouquinho menos, ok? Aqui, beleza. Elas têm um pouquinho menos de funções, mas elas são também importantes para nós. Chamoto. Vocês lembram lá? Aminoácido. Aminoácido, amino. Opa, isso me lembra de uma função amina. Ácido, opa, eu vi um ácido carboxílico agora de pouco, na aula 8. Opa, aminoácido, será que tem alguma relação? Yes, tem alguma relação sim. Então, é isso que a gente vai estudar. Primeira função nitrogenada, que a gente chama das funções as aminas, que são derivados de amônia. Amônia, vocês vão ver lá muito, professor Fernando, na Química Geral, tá? Que é o NH3, que é a nossa amônia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir um hidrogênio por um grupo, carbônico, tá? Então, por exemplo, aqui a gente já tem a classificação das aminas, tá? Então, observe que primeiro deveria ser um NH3, né? Amônia, NH3, só que eu vou substituir um H do NH3 por um grupo orgânico, por um radical arila. Por exemplo, eu posso ter colocado aqui um etil. Então, ele passa de ser orgânico, passa de ser amônia para ser classificado como uma função nitrogenada. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, um NH2 ligado a uma cadeia arila, por exemplo, eu vou ter uma amina primária. Só que aqui eu tenho dois grupos diferentes ligados. Então, observa que o nitrogênio ele vai estar ligado só ao hidrogênio aqui, por exemplo. Então, a gente chama de amina secundária. E, por sua vez, se eu tiver ligado 3 grupos carbônicos aqui, né, 3 radicais arilas, eu vou ter uma amina terciária. Beleza? Outra classificação. A amina ela pode ser alifática ou aberta ou acíclica, tanto faz para nós, ou aromática. De boa também, porque a gente já vem vendo isso. A alifática é aberta, uma cadeia aberta, não tem ciclo, não é fechada nem nada mais. Ou ela é aromática. Para ser aromática, eu tenho que ter o quê? Anel benzênico ou anel aromático também. Outra classificação, ela pode ser classificada como monoamina, mono 1. Então, eu tenho uma amina só. Olha a CH3NH2. Ela pode ser diamina, ou seja, 2 aminas. Então, a gente, quando tem 2 aminas na minha cadeia ali, né, na minha cadeia carbônica, eu vou ter uma diamina. Ou eu posso ter uma triamina, ou seja, 3 aminas ligadas na minha cadeia carbônica aqui. Sem crise, sem problema nenhum, beleza? Nomenclatura, a gente tem que dar nome, guys. A gente tem que dar nome aos bois e saber quem é quem aqui no Paranauê. Prefixo e infixo, nada mudou. Qual é que é o prefixo? Met, et, prop, but, nada mudou. Infixo, an, em, in. Localização do nitrogênio substituído,
ou seja, onde o nitrogênio está, eu preciso saber onde que esse nitrogênio está na minha cadeia carbônica, mais amina, tá? Sempre assim. Então, ó, minha cadeia carbônica é toda essa daqui, então, ó, met, et, prop, but, penta, hexa. Hexa, só vejo na cadeia carbônica, observem que a amina não está na cadeia principal, tá bom? Isso é muito importante. E observo que eu tenho aqui somente ligações simples, então, hexan. Só que eu tenho NH2 ali, eu tenho uma amina primária ali. O que eu vou fazer? Dizer onde está a localização dela. Ah, ela está no carbono 2. Então, lembra que grupo funcional sempre tem prioridade na hora de eu classificar ela. Sempre tem prioridade no número. Ela quer ficar com o menor número possível. Então, eu vou ter que começar a classificar aqui da ponta esquerda, onde está meu mouse aqui. Então, hexan 2 amina, sem crise nenhuma. Ah, não, Chaves, olha aqui é diferente, continua sendo X. Eu tenho 6 carbono, porém, eu tenho uma insaturação. Aqui é a insaturação no carbono 4. Observe aqui que no carbono 4 eu tenho uma insaturação, então eu tenho que colocar em. Eu tenho que indicar aonde está a insaturação, então observem que tudo que a gente fez até agora não mudou. Toda aquela lógica que a gente teve até agora não mudou, ok? Então, a gente não vai mudar muita coisa. Vai indicar aonde está a insaturação e agora eu vou indicar onde está a minha amina. No caso, no carbono 3 amina. Então, X4 em 3 amina, sem crise nenhuma. Aqui também, butan 1 amina. Esse 1 eu posso... Como que eu posso dizer? Eu posso tirar ele. Porque se eu não colocar nada, como se eu tivesse colocado nossa, deu soluço, butanamina, eu sei que está no carbono 1, tá? Então, a gente omite 1 quando eu sei que está ali naquele carbono. Então, butan 1 amina. Ah, Chaves, eu não quero, vai que eu esqueça, então sempre coloco 1 para a gente lembrar que a gente tem que pôr, tá? Mas saibam que não é via de regra quando a amina está aqui no carbono 1, tá? Porque já disse para nós onde está. Olha só que legal essa daqui. Então, ó, cadeia principal, ó, 1, 2, 3, aqui tem um carbono, tá? 4, 5, 6. Como a gente dá nome aos radicais? Da mesma forma. Então, ó, 3, 3. No carbono 3, no carbono 3 e no carbono 4 eu tenho metil. Então, 3,3,4 trimetil. Hexan, né? Isso aqui a gente vê tem 6 carbonos, hexan, somente ligações simples aqui entre os carbonos, amina. Tá vendo que aqui agora eu omiti onde está a amina? Por quê? Tá no carbono 1, tá? Então, sem problema nenhum. Ó, rimou. Aqui, benzanamina. Benzenamina, né? Esse aqui é o anel benzênico. Então, a gente coloca benzenamina, tá? Benzenamina, benzeamina. Tem que benzer a amina, desculpa pela piada. Beleza. Aí eu tenho carbonos, eu tenho aminas secundárias e aminas terciárias, né? Por exemplo, olha aqui, ó, eu tenho ligado aqui, ó, um monte de carboninho aqui, né? Aí a gente acabou de dar um nome pela localização da amina, tá? A gente vê a cadeia principal, coloca os radicais e tudo mais e dá o nome, como a gente sempre vem fazendo. Só que o que acontece? Tem uma outra nomenclatura para as aminas que eu indico os radicais, que eu indico as ramificações. Opa, tá voando as coisas. Que eu indico as ramificações, eu não vou dar o nome da cadeia completa, porque observem, a amina está no meio da cadeia. Aqui ela não estava no meio da cadeia, ó. Ou ela estava nas pontas, ou ela estava saindo ali como um radical. Agora não. Agora a amina, ela está no meio da minha cadeia. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4. Não posso. Porque o nitrogênio eu conto carbonos, não conto nitrogênios. Então não tem lógica eu ficar aqui 1, 2, 3. Pulou. 4, 5. Não. Então, quando isso acontece, quando a amina está no meio da cadeia, ou seja, quando eu tenho uma cadeia heterogênea, isso aqui é uma cadeia heterogênea, isso aqui é meu heteroátomo,
tá? Aí a gente vai dar outra nomenclatura. Pelo que vocês já estão vendo aqui, a gente olha para os radicais, como se fossem ramificações da amina. Então, observa a amina, e eu tenho aqui o metil. Eu vou olhar para esse roxinho como metil. Olhando para a amina, aqui eu tenho metil, aqui eu tenho metil, aqui eu tenho metil. Então, trimetilamina. Poderia ser junto, poderia ter o tracinho, sem problema nenhum. Olha aqui agora, olhando para essa amina. Ora, eu tenho metil, desse lado eu tenho etil, e desse lado eu tenho propil. Então, nesse caso, quando a gente tem um heteroátomo, que é o nitrogênio, quando a gente tem uma amina secundária, uma amina terciária, nós vamos indicar como se fosse radicais, tudo que está ligado a ela. Então, eu vou colocar aqui, ó, etil, metil, propil, amina. As chaves, quem eu coloco primeiro? Ordem analfabética, tá? Então, coloquem aí na ordem alfabética sempre aqui. E, por último, amina. Então, eu sei que nessa amina está grudado um etil, um metil e um propil. Isso que eu sei, tá? Olha aqui, ó, fenilamina, né? Então, a gente olha isso daqui como fenil, sem problemas nenhum. N-metilanilina, né? Recebe um nome aí especial. Aí, o que acontece? A gente pode dar outro nome, outro tipo de nome também. A gente vai indicar por esse N aqui, ó. No N, o N sempre vai indicar a amina, tá? Então, ó, N-metil, então, quando eu sei, naquele N eu tenho metil. Então, no meu nitrogênio, na minha amina, eu tenho metil, porque indiquei um N aqui. E qual que é o outro que está ligado? O outro eu indico como a nomenclatura normal. Prop, met, et, prop, amina, sem problema nenhum. Observem aqui, eu tenho etil, metil e isopropil. Tá? Olha aqui, ó. Então, eu posso indicar como eu fiz aqui, normal, sem problema nenhum. Ou eu posso indicar com N. Então, eu sei que tem um N-etil, N-metil, propanamina, met, et, prop. Então, na verdade, está errado. Aqui está errado. Isobutil, tá? Isso daqui é um isobutil. Então, eu devia ter colocado aqui, ó, met, et, prop. Tá. Eu poderia ter indicado como isobutil, estava certo. Mas aqui tá errado porque eu tenho que colocar 2-metilpropanamina, tá? Então, essa nomenclatura aqui está errada. Deixa eu anotar aqui que o tio faz as coisas correndo, né? Mas eu vou acertar isso daí, sem problema nenhum. Eu acerto e mando para vocês. Mas, observe então que eu indico com N um radical, com outro N outro radical, e eu termino como se fosse normal, tá? Mas também, como nem tudo é perfeito, as aminas, elas podem se comportar como radical. Dependendo da cadeia, falar, é uma cadeia muito difícil, muito longa, eu não estou conseguindo enxergar, você pode colocar a amina como radical também, tá? Mas não vai ser mais amina, e sim aminô, tá? É o minô agora. Então, ó, P, lembra lá, orto, meta para, então P de amino, porque eu tenho 2 amino, aqui, ó, amino, benzeno. Aqui, ó, o benzeno. Aqui, ácido aminoacético. Esse daqui seria, se eu excluísse aqui, o ácido acético, tá? Do ácido carboxílico lá. Mas não, eu vou colocar uma amina aqui. Então, ele vai entrar como radical, vai ser ácido aminoacético, beleza? Observem aqui, deixa eu vir para cá, olha só. 2 amino, então, ó, no carbono 2 eu tenho um amino. Observa que seria muito difícil eu dar o nome a essa cadeia aqui e usar ela daqui, colocar, tá no 2. Tá, qual que é o nome dessa cadeia aqui? É difícil, então vou usar ela como radical e classificar como se fosse um hidrocarboneto normal. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, o carbono aqui. Então, ó, no carbono 2 eu tenho radical amino. No carbono 4, tá errado de novo. No carbono 3 eu tenho um fenil.
Tá vendo aqui, ó? Carbono 3-fenil, está errado aqui, ó. Carbono 3-fenil. No carbono 2 e no carbono 3 eu tenho metil. Então, 2,3 dimetilpentano. Met, et, prop, but, pente, somente simples. E terminação op, que é um hidrocarboneto. Estou olhando aqui como hidrocarboneto. E essa amina eu olho como um radical, como se fosse um metil, um isopropil, normal, tá bom? Então, eu olho aqui ela como um radical. Beleza. Amida. Agora a gente viu as amina, a gente viu as mina, agora a gente vai ver as amida, ok? Compostos derivados dos ácidos carboxílicos, C-O-OH, substituição da hidroxila de um nitrogênio. Ou seja, olha só. Vamos ver pela foto ficar melhor, né? A gente não gosta desses textão assim, não. Ali seria um ácido carboxílico normal, tá? C-O-OH, ácido carboxílico. Só que eu vou tirar o OH e vou colocar o nitrogênio. Eu tiro o OH e coloco o nitrogênio. Isso vai se transformar numa amida. Elas também podem ser classificadas, tá? Elas vão ser amida não substituída, amidas em que o nitrogênio está ligado à carbonila e a 2 hidrogênios. Ou seja, ela não foi substituída por outra cadeia carbônica. Então, aqui só está ligada hidrogênios, tá? Então, eu tenho aqui os 2 hidrogênios, o nitrogênio faz 3 ligações. Então, aqui, ó, tem os 2 hidrogênios, não vai entrar a cadeia carbônica nem aqui, e muito menos aqui, a cadeia carbônica vai por mais delongas aqui do carbono. Então, essa aqui é uma não substituída, ou seja, não houve substituição do hidrogênio. Agora, a gente tem as monossubstituídas. Mono, 1, então ela foi substituída uma vez. Então, vou ter um radical aqui, ó. Um hidrogênio vai continuar aqui, só que aqui eu vou ter um radical, tá? E a dissubstituída, de 2, logo aqueles 2 hidrogênios vão sumir daqui e a gente vai ter 2 radicais arilas aqui entrando com o nitrogênio, tá bom? Como assim? Também temos outros tipos de classificação, que é as amidas primárias. Deixa eu colocar a perna aqui. Ai, beleza. Amida primária, amida secundária e amida terciária. Olha só que legal. Amida primária. Eu vou olhar aqui, né, gente? Olha aqui, ó. Ela só está ligada a um carbono só. Ponto. Amida secundária, ligada a 2 carbonos. Amida terciária, ligada a 3 carbonos, como a gente já havia estudado, como álcool primário, secundário, terciário, a gente já viu também. É a mesma coisa. Essa amida vai estar ligada a quantos átomos de carbono? É 1, é 2, é 3? Então, ela vai receber a sua classificação como a gente já havia estudado, sem crise nenhuma, tá? Aí a gente tem as imidas, mas é muito pouco usado. Eu só trouxe aqui também a nível de curiosidade. Olha as imidas aqui, ó, que são amidas cíclicas, tá vendo, ó? Elas são cíclicas. Não lembra para nós os anidridos? Lembra lá os anidridos que a gente some aqui com o OH também? Mas agora eu vou colocar amida aqui, ó. Olha que legal. Nomenclatura. Nada mudou. A gente só vai colocar no final agora amida. Prefixo, infixo, amida. Acabou. Sem crise. Então, ó. Met, et. Então, aqui eu tenho carbono. Esse carbono conta, tá, pessoal? Então, met, et, 2 ligações. Et, somente ligações simples. An, é uma amida. Etanamida. Sem crise. Aí, aqui, ó. Met, et, prop. Prop, aqui eu tenho metil. Então, no carbono 2 eu tenho metil. Então, ó. 2-metilpropanamida. Também. Met, et, prop, but, penta. Então, ó, pentanamida. As chaves, e aqui, ó, met, et, prop, but, penta. Só que no carbono 4, eu tenho 2 metils. Então, 4,4 dimetil pentanamida.
sem crise. Aí aqui, ó, match, né? Aqui a gente só vai ter um match só. Metanamida, e esse daqui a gente vai olhar como radical. Lembra lá o radical fenil. Então, fenil, metanamida. Aqui, match, o, etanodiamida. Então, porque a gente tem aqui duas amidas. Percebam que essa nomenclatura são para aquelas primárias, só ou não substituídas, tá? Só que nem tudo é perfeito, a gente vai ter as dissubstituídas e monossubstituídas, que vai mudar um pouquinho, que vai entrar esse N aqui também. N radical mais il, mais prefixo, mais infixo, amina. Como assim, chatos? Observem aqui. A gente tem esse N aqui, ó. Nela vai estar ligado o metil, um metil também. Lembra que cada N a gente vai dizer que é um radical. Então, cada N vai dar para nós um radical. Porém, o último radical, que seria o último radical, a gente olha como uma cadeia normal. Então, ó, NN de metil, propanamina, met, et, prop, an, amina. Amida. Não sei porque toda vez eu falo amina. Então, o último aqui que eu falar, isso daqui é um pouquinho mais complicado, né? Eu dar um nome aqui como radical, por exemplo. Então, eu vou usar esses dois N's como radical, ela está ligando 3 vezes, então cada N vai simbolizar um radical ligado à amida, e depois eu coloco o outro como se fosse um nome normal. Então, ó, observem aqui, N-metil etanamina. Então, normalmente, esse N que a gente vai utilizar é para que está aqui, né? Não a nossa cadeia com ácido carboxílico, que era ácido carboxílico, porque o nome vai ser mais difícil. Então, observem aqui, ó, N-metil, então já N indica que está ligado a uma amida. 3-metil-butanamida, então esse daqui seria o 3-metil, ó, então no carbono 3 eu tenho metil, butanamida também. Observem só uma cadeia como essa, falo, deu nome. Vocês vão ficar... Hã? Né? Então, por isso que a gente vai usar essa terminologia. Ó, N-etil. Então, aqui também está errado. Não, tá certo. Pode usar assim também. Pode usar. Você pode colocar N,N, etil-metil, ou N-metil, N-etil. Sem problema nenhum, tá? Eu recomendo usar o N-etil, N-metil. Tá? Então, aqui, ó, na minha amida eu tenho metil e eu tenho metil, e aqui eu olho e dou um nome como uma cadeia normal, tá? Então, ó, met, et, prop, but, penta, hexa. Hexan, 3. Etil, tá errado aqui também. A pessoa faz as coisas correndo, dá nisso, né? Mas aqui é 3-etil, tá, guys? Ó, 3-etil aqui, bonitão. Tá. Tá certo, tá certo. É 4-etil, agora que eu vi. Aqui é o 3-metil, tá certo sim. Eu que não vi esse 4-etil aqui, ó. Mas tá certo, ó. 1, 2, 3, 4-etil. E no 3, o metil. Certinho, gente. Eu que comi bronha aqui. Beleza? Amida, amina. E agora a gente vai ver as nitrilas, que são originados dos ácidos do ácido cianídrico, ok? Então, ó, o ácido cianídrico HCN, que é aqui H, uma simples com C, 3 com nitrogênio, tá? Essas são as nitrilas. Só que em vez de eu ter esse H, eu vou tirar esse H e vou colocar um grupo arila ali, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, lembra, amina originada de amônia, veio da origem da amônia. Amida, origem dos ácidos carboxílicos. Nitrila, origem do ácido cianídrico, ok? Então, pra vocês verem que cada uma é diferente da outra. Então, ó, nomenclatura. Nome do hidrocarboneto correspondente mais nitrila. Então, aqui, ó, a gente vai olhar como um hidrocarboneto, então esse aqui seria o etano. Então, etano, nitrila. É o mais fácil, acho que é o mais simples, né?
Met, et, prop, but seria o butano, então vou pegar isso daqui como uma cadeia, butano, nitrila, porque eu tenho aqui esse nitrogênio aqui, dupla com nitrogênio. Então, butano, nitrila. Propeno, nitrila, sem problema nenhum. Ou eu posso ter um nome também de cianeto. Então, o que eu vou fazer? Aqui, o carbono da nitrila, eu conto. Então, ó, tá vendo que eu tô contando? No cianeto, não. O cianeto é o CN. Então, na hora que eu for contar aqui, ó, é metil. Acabou? Tá? Então, aqui é metil. Então, vai ficar, ó, cianeto de metila. Então, a gente termina com ila. Cianeto de metila. Então, ó, met, et, prop. Cianeto de propila. E esse daqui vai ser o vinil, tá? A gente vai olhar como radical. A gente vai trocar o il por ila. Então, cianeto de vinila. Ok? Dúvida. Não dá pra falar dúvida, né? Não tô ao vivo. Mas vamos lá, gente. Agora eu acho que a nossa última... Não, tem mais uma, verdade. Que é isonitrila ou carbilaminas, tá? A isonitrilas, lembra alguma coisa de iso igual, nitrilas igual a nitrilas, o que será que é isso, hein? São compostos derivados do ácido isocianídrico. Antes era do cianídrico, agora é do isocianídrico. HNC. Pela substituição do H por grupo carbônico alquila ou aurila. Como assim? Antes era o CN, agora é o NC. Então, isocianeto, nome IUPAC, né? Nome do hidrocarboneto, isonitrila. Usual, isocianeto, nome do radical. Então, ó, propano, met, et, prop, propano, isonitrila ou isocianeto de propila. É a mesma coisa que as nitrilas, só que a gente vai colocar iso agora na frente, né? E aqui também a mesma coisa. Nitrocompostos são compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional nitro. Quem é o grupo funcional nitro? Olha só o nitrão bonitão aqui, ó. Então, N, dupla O, dativa O. Tá? Então, é esse grupo aqui. Ele pode se juntar com radicais arilas e com radicais alquilas também, tá? Sem crise. Nomenclatura. Nitro, prefixo, infixo, O. Então, vai ser aqui abreviada como... dá um zoomzão aqui. Aqui primeiro. Abreviada como NO2, tá? Vai ser aí o nosso NO2. Então, tem aqui, ó. Então, ó, eu não sei porque o livro pegou só essa parte aqui. Não sei porque ele selecionou isso daqui em vermelho, mas whatever. Então, observem só, ó. 2-metil, nome do radical. 1-nitrobutano, sem problema nenhum. Olha aqui, ó. Ele agora, o nitro, tá no carbono 2, tá? Então, a gente vai numerar aqui. Então, ó, 4-etil. Então, no carbono 4, a gente tem o etil. No carbono 3, a gente tem o metil. 4-etil. 3-metil. 2-nitro-ept. No carbono 5, eu tenho uma insaturação em terminação O. Como se fosse o hidrocarboneto aqui, beleza? Ó, agora... 4-metil, então no carbono 4 eu tenho metil. 2-nitropentano, também mesma nomenclatura. Tá? Então, olha aqui, ó. 3-etil, ó o cachorrinho brincando com o garrafa PET. 3-etil, então met, et. 1,2 de nitro, benzeno, também sem problemas nenhum. Agora, ó, 3, 4, 6, trinitrotolueno, que é o nosso TNT, sabe TNT que a gente toma? Energético, essa molécula aqui. E o trifenol, tá bom? Gente, essa foi as funções que a gente viu aí, as nossas funções nitrogenadas.
Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, de novo, podem me procurar, podem me mandar mensagem, estou aqui aberto para vocês. Nossa próxima aula, a gente finaliza as funções orgânicas, tá? A gente dá um checkmate, um checkmate em todas as funções orgânicas. Aí a gente vai começar a entrar em algumas propriedades químicas e físicas e a gente termina essa parte e entra em reações, beleza? Beijo, gente, e até a próxima!